igreja está feliz com este casal aqui conosco? Amém. Deus abençoe vocês. Pronto, meu filho. Pessoal da Santa Igreja, com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Quero dizer que estou em temor e tremor, porque não é fácil instrumentalizar a santa palavra de Deus, com o pastor Hilário atrás, com obreiros tão experimentados na minha retaguarda, homens ungidos por Deus, isso sem falar sobre os obreiros e os profetas que estão na nave. Falando em profeta, cadê os profetas? Levante a mão, só os profetas. Aqueles que são profetas de Deus, levante a mão, eu quero ver você. Aleluia. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Vicente, pela sua confiança. Não somos merecedores, mas a graça de Deus nos alcançou no dia de hoje. Livro de Gênesis, no seu capítulo de número 7. Gênesis capítulo de número 7, faremos menção apenas da parte A, amém? Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Podemos assentar? Queridos, falamos da história mais surpreendente na minha percepção. Falamos de uma história que desperta a imaginação de pessoas, de crentes ainda numa tenra idade. Para compreendermos a história da arca, nós precisamos nos situar no contexto bíblico. E para isso, nos baseamos no capítulo 6 de Gênesis, que diz que toda a humanidade ela atravessava uma decadência moral, uma decadência espiritual, corrompida em todos os setores, em todas as áreas. O capítulo 6 é o capítulo mais triste na Bíblia, é o capítulo mais trágico sobre a história do ser humano sobre a terra. E me chama a atenção nesse capítulo, não acerca quem eram os filhos de Deus, não era se era os anjos, se era homens, não me chama a atenção. O que me chama a atenção nesse capítulo é que esse capítulo está falando que arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Em outras traduções, no original, ele vai dizer que Deus se entristeceu em ter feito o homem. O cenário ele é trágico, o cenário ele desperta uma inquietação muito grande para os ouvintes da palavra. Então diz a palavra que Deus, ele olha para a terra e um homem chamado Noé, ele alcançou a graça de Deus. Nós estamos aqui não pelas nossas qualidades, mas porque a graça de Deus, ela nos escolheu. Porque a graça de Deus, ela olha para Noé e Deus ele começa a arquitetar um plano. Como um engenheiro, ele estabelece uma planta, ele estabelece um projeto pré-definido para salvar não somente Noé, mas toda a sua criação. Me chama a atenção, senhores, é que Deus ele fala acerca de um juízo. Deus ele fala acerca de um tratamento especial, de um tratamento que ele daria a toda a humanidade através do dilúvio. E Deus ele falou para Noé. Deus ele anunciou esse dilúvio, esse juízo para Noé. Veja bem que nós vivemos uma época, nós vivemos um período em que muitos estão anunciando juízos, e eles vão até o WhatsApp, eles vão até o Facebook, estão falando, são os pré-tribulacionistas, eles falam que Deus ele vai tratar a terra, eles falam que Deus está voltando, eles falam que Deus já está operando juízos em tais lugares, mas eu louvo a Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz que o Espírito Santo ele ainda trata com a sua igreja. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Nós não precisamos de aplicativos para ouvir a voz de Deus, mas Deus ainda fala na Assembleia de Deus do Ipiranga, com o Espírito Santo, com unção, com autoridade nessa última hora, aleluia.
E como um projeto pré-definido, Deus, Ele traz a luz, Ele traz medidas para Noé, considerando que um côvado, ele é 66 centímetros, Deus estabelece agora parâmetros em que essa arca deveria ter, e Deus ele fala para Noé, essa arca ela terá de ter 190 metros de comprimento, ela terá 32 metros de largura e 19 metros de altura. É verdade, senhores, até 1850 não há registro na história das embarcações, um projeto, uma embarcação tão grande registrada. É verdade, esta arca, ela tinha capacidade para 40 mil toneladas, que é equivalente a um trem, acredite, de 6 quilômetros, composto por 600 vagões. É verdade que uma universidade, em algum tempo recente, lá na Inglaterra, ela fez um estudo, ela levantou dados para saber qual seria a capacidade de carga de animais para esta arca. Aqueles pesquisadores, eles chegaram a um número de 70 mil animais, era a capacidade da arca de Noé. Senhores, o que me chama a atenção não é a profundidade desse projeto, o que me chama a atenção não é o tamanho dessa arca, mas o que me chama a atenção é que Deus, ele escolheu um idoso, um homem chamado Noé, com cerca de 500 anos, para fazer esse projeto. Eu quero dizer que existem pessoas que se acham cansadas, existem pessoas que acham que o tempo já foi, mas Deus é aquele que chama aquele que não tem condição, Ele dá força ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias na presença de Deus. Deus ainda tem um renovo para a tua vida, Deus ainda tem o melhor de Deus para cumprir na tua vida e no teu ministério. Se você crê nisso, levante a mão e receba. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele chama Noé com aproximadamente 500 anos de vida. Noé, veja bem que ele não questionou, Noé, ele não perguntou, mas Senhor, haverá dilúvio? Ele não se questionou na sua conjectura. A Bíblia não está falando que ele indagou. Querido, há processos na nossa vida que não adianta questionar, porque Deus, ele dá um tratamento específico para cada um. Ali na Santa Ceia, os discípulos estavam com uma grande confusão, porque Jesus, ele pega uma bacia e começa a lavar os seus pés. Lá vai o pé de André, lá vai o pé de Felipe, mas quando chega, senhores, nos pés de Pedro, Pedro diz: o meu pé o Senhor não lava. Eu não estou entendendo essa situação. Jesus disse para Pedro: o que faço agora você não compreendes, mas tu saberás depois, tu saberás o propósito dessa luta, dessa prova, do que você está passando. Deus tem um projeto, porque Ele está moldando você, Ele está refinando o teu caráter, o teu ministério. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela arca, ela simbolizava o fim de uma geração, ela simbolizava o fim de toda a humanidade, era o juízo de Deus. Ela testificava, ela testemunhava que Deus estava irado com toda a humanidade, ela testemunhava que Deus, ele não aprovava a obra dos homens. E eu quero dizer para você, se Noé, ele testemunhou, ela anunciava através daquela arca que havia um juízo, a igreja também anuncia dia após dia que Jesus Cristo, ele tem um juízo para esta humanidade perdida, para esse mundo pecador. A igreja está anunciando. Por isso Jesus disse: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Não importa se esse mundo ele ouve ou não ouve, mas a igreja testifica que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Noé, ele passa a ser considerado louco em sua época. Uma embarcação, meus queridos, uma embarcação, ela é feita num lugar específico. Toda embarcação, ela é feita no cais, ela é colocada em cima de um estaleiro, para que ela ganhe as águas. Noé não, Noé, ele não foi para o estaleiro, ele não foi para a beira do mar. Mas aceite esta revelação de Deus. Noé, ele
se embrenha próximo a uma floresta. Como eu sei disso? Acredite que nós precisamos ter algo que financie, algo que esteja alimentando a nossa fé. Acredite, Noé, ele vai para a floresta, é lá que havia o recurso dele, é lá que havia o material. Acredite, você precisa estar perto daquilo que te alimenta, aquilo que estrutura os teus sonhos. Não ande com pessoas que alimentam a desgraça, mas ande com pessoas que são mais crentes, que são mais fiéis, que dão glória a Deus, que sabem que precisam adorar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Noé, ele vai para a floresta, ele está próximo à sua madeira, ao seu material. E quando falamos de madeira, não falamos de uma madeira qualquer, porque Deus, ele fala para Noé: você não vai utilizar qualquer madeira, você vai utilizar uma madeira específica, chamada gofer. Na antiguidade tinha esse nome, na atualidade nós a conhecemos como cipreste. Essa madeira, ela é utilizada em diques, em cercas, porque é uma madeira preparada para conter a podridão, a umidade. Essa madeira, ela é específica, ela contém toda a podridade, todo o apodrecimento. Ela não permite, se o mundo lá fora estava em corrupção, essa madeira precisava conter tudo o que havia lá fora do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Noé, ele pega essa madeira, era o gofer, que estava agindo contra o apodrecimento, porque toda a terra estava apodrecida. Veja bem, irmãos, a palavra do Senhor diz que não apenas ela deveria ser uma madeira específica, mas nos diz a palavra que essa arca, ela deveria ser betumada, ela por dentro e por fora. Em outras palavras, ela deveria ser impermeabilizada com resina, por dentro e por fora, para que nada que acontecesse lá fora, para que as águas que estavam lá fora não entrassem dentro da arca do Senhor. E é verdade que muitas vezes deixamos de resinar a nossa vida. É verdade, Deus, ele disse para Caim: o pecado, ele jaz à tua porta, o pecado, ele está sempre à disposição, o pecado é logo ali, sempre existe uma brecha, sempre existe algo que pode fazer o ser humano pecar. Mas se existe um pecado, existe uma resina específica, existe uma resina que não tem data de validade, mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Se existe algum pecado, resina, betuma com o sangue de Jesus nessa noite, e Deus te acolherá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existem algumas características para uma vida resinada. Existe uma diferença. A Malaquias, ele disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o iníquo, o que serve a Deus e o que não serve. E tem uma diferença, sempre vai existir essa diferença. A primeira característica que eu vejo para quem tem uma vida resinada: ele enfrenta as dificuldades. Não é qualquer dificuldade que tomba o crente. Se o crente tem uma vida resinada, pode vir as lutas, pode vir as provações, mas ele resiste. Nos diz a palavra que ali estavam 4 homens, eles tinham um propósito. Tinha um amigo que estava paralítico no seu leito. Aquele homem, ele precisava ter um encontro com o Senhor. Esses homens, conhecendo o ministério de Jesus, eles se propuseram a colocar esse paralítico na presença de Jesus, e eles fazem uma cama, eles começam a carregar. Mas nos diz a palavra que chegaram até o lugar onde Jesus estava. Uma grande multidão estava impedindo a passagem deles. Ah, querido, eles foram para o telhado. Telhado é só quem que tem a intimidade com Deus, é somente aquele que crê no impossível, é somente aquele que tem voto com o Senhor para que Deus faça coisas maiores. Foram para o telhado, descobriram aquelas telhas e começaram a baixar o paralítico na presença de Jesus, porque é na presença de Jesus que o milagre acontece, é na presença de Jesus que as coisas viram realidade, é na presença de Jesus. Somente aquele que tem uma vida resinada, aquele que tem uma vida resinada, ele tem poder. Aquele que tem uma vida resinada, ele tem autoridade. Aquele que tem uma vida resinada, ele existe um poderio nele, mas acredite, ele não usa todo o poder.
Existem pessoas dentro da igreja que usam o seu poder, usam a sua força para matar os mais fracos. Existem pessoas dentro da igreja que se intitulam alguma coisa para pegar os mais fracos. A Bíblia vai dizer que o reino de Israel era próspero. O reino de Israel, ele era composto por um armamento bélico. Israel possuía um rei chamado Davi. Davi era um homem de guerra. A Bíblia diz que ele tinha condições de guerrear com 8 nações ao mesmo tempo. Era um homem que se armou. E agora ele entrega todo o governo de Israel, todo esse aparato para Salomão. Salomão, ele era um homem mais poderoso da face da terra. Não obstante, ele introduz a marinha israelita. Agora era um reino bélico e militarmente perfeito. Senhores, ninguém era doido de levantar arma contra Israel. Mas aqueles que levantavam, sabe o que Salomão fazia? Ele dizia: se vocês virem contra mim, eu terei prazer em colocar os seus corpos mortos na terra de Israel. Mas se vocês quiserem, nós podemos envolver a diplomacia, nós podemos conversar, nós podemos resolver essa questão. Muitas vezes falta diplomacia entre os obreiros, muitas vezes falta diplomacia entre os membros. É com diplomacia, sabe por quê? Porque às vezes ele é mais fraco que você. Seja diplomata, entenda, saiba perdoar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A característica daquele que tem resina, ele é forte, mas Salomão, ele ainda instrui, ele queria que todos vivessem uma vida resinada na presença de Deus. Davi, quando ele ouve todas as indagações, todas o planejamento que Davi tinha para com ele, ele olha para Salomão e diz: Salomão, você entendeu tudo? Entendi, meu pai, mas eu quero que você seja homem, esforce e seja homem. Muitas vezes nós às vezes entendemos essa palavra, seja macho apenas. Não, querido, seja homem. Quando você comprar, pague, lembre de pagar. Quando você assumir algo na presença de Deus, na presença dos homens, cumpra o seu propósito, ande correto. Salomão, ele estava ouvindo do seu pai: seja homem, tenha valores, tenha atributos, e quem olhe para você vão te louvar. A Bíblia está falando sobre a arca, e quando nós vemos a arca, vemos um mistério da salvação. Noé, ele achou animais numa diversidade. Noé, ele saiu procurando animais, e perceba que Noé, ele não acha apenas uma espécie, ele achou muitas espécies. E quando nós entendemos essas espécies, sabemos que existe uma diversidade. Alguns eram maiores, alguns eram menores, outros eram velozes, outros ainda eram lentos. Eu vejo uma diversidade nesses animais, mas o que eu percebo e me encanto com a palavra é que todos esses animais possuíam um lugar especial na arca de Noé. Na arca de Deus existe lugar para todo aquele que crê. Não importa o tamanho da pessoa, a beleza da pessoa, existe um plano de salvação para todos. Imagino este homem, Noé, ele procurando os seus animais, ele procurando essas espécies. Eu imagino, cerca de um século havia se passado, já estava cansado, foi ridicularizado, as pessoas falaram: é louco. E eu penso que Noé, na sua fragilidade, ele se achou cansado. Ele pensou: vou desistir desse projeto, eu vou desistir desse chamado, eu vou desistir de toda essa coisa. Quem nunca passou por um momento que quis deixar tudo? Quem nunca passou por um momento que achou que a cruz era pesada demais? Eu vou ter que cantar de novo, irmã Janice.
Eu vou ter que contar de novo. Eu me lembro que na minha caminhada, eu me joguei um dia nesse ladrilho, num ladrilho frio como esse que nós temos aqui, e chorei uma tarde toda, e estava pedindo a Deus: Senhor, leva a minha vida, porque os meus pais me abandonaram, os meus amigos me abandonaram, mas e o Senhor, que seu pai e a sua mãe te abandonarem? O salmista diz, Salmo 27:10, eu te acolherei, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonar, eu, o Senhor, te acolherei. Chorei a tarde toda, e no final daquela tarde eu ouvi a voz de Deus que disse: levanta. E me saí para a rua, ganhei a rua, com a palavra de Deus embaixo do meu braço. E encontrei um jovem que eu estava evangelizando há algum tempo. Ele disse: eu quero ouvir a sua mensagem, eu quero ouvir essa palavra, mas é na minha casa hoje. Fomos para um bairro da periferia de Bauru. Chegando lá, encontrei toda a sua família se reuniu. Estava ali acertado um grande palco para Jesus trabalhar. E como coloquei a mensagem da cruz daqueles ouvidos, aquelas pessoas, elas estavam ouvindo uma mulher de 65 anos, e estava travada na cadeira de roda, acometida com a paralisia dos seus membros. Era católica, apostólica, roxa, e eu comecei a falar de Jesus para ela, na simplicidade do amor de Deus. E eu falei quem era Jesus. Depois de uma hora eu disse: quer aceitar Jesus? Ela disse: eu tenho Jesus. Eu preguei, pastor Hilário, mais uma hora, perguntei: quer aceitar Jesus? Ela disse: eu tenho Jesus. Então eu preguei mais uma hora, num total de 3 horas, e disse: quer aceitar Jesus? Ela disse: eu tenho Jesus. Então eu disse: vou abrir, a senhora vai abrir a sua Bíblia em qualquer lugar, o meu dedo ele vai correr por debaixo da Bíblia, e onde o meu dedo ele colocar, ele se assentar, Deus está falando com a senhora. Ela disse: vocês da Assembleia de Deus, vocês são todos loucos. Eu disse: pode parecer loucura para a senhora, mas para nós é o poder de Deus, e para todo aquele que crê. Ela, sorrindo, abriu a sua própria Bíblia, abriu em qualquer lugar, o meu dedo foi debaixo da Bíblia, encontrou o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29 e 30. O Senhor disse: então servireis a deuses que são feitos pelas mãos dos homens, que têm pernas mas não andam, têm olhos mas não vê. Então na tua angústia, na tua enfermidade, tu te virarás para o Senhor teu Deus, Ele te ouvirá, perdoará os seus pecados e sarará a tua enfermidade. Eu disse: quer aceitar Jesus? Ela, com os olhos cheios de lágrimas, ela disse: eu aceito Jesus. No meio da oração comecei a pedir para Jesus escrever o nome dela no livro da vida. No meio da oração, aquela mulher se colocou de pé e começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se você crê nessa palavra, levante a mão, eu quero ver você. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está salvando, Deus está correndo toda a terra para colocar as pessoas nessa arca nesta última hora. Aleluia, louvado seja Deus. No ano 600 de Noé sobreveio o dilúvio sobre toda a terra, e o Senhor fechou a porta ela está aberta, queridos, mas ela tem uma data, ela tem uma hora certa para fechar. Aproveite enquanto estamos na graça, porque um dia essa porta vai se fechar. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. É verdade, essa arca, ela possuía um sistema onde exigia trabalho. Todos tinham que trabalhar, existia esforço, era um desafio estar dentro daquela arca, porque toda aquela família, Noé entrou e Deus fechou a porta. Eles precisavam alimentar aqueles animais, eles precisavam dar água para aqueles animais, e todo aquele trabalho, dia após dia, durante um ano, eles estavam ali com aquela vida. E quando eles iam para o seu descanso, aqueles animais, eles começavam a rugir, eles começavam a dar trabalho. Aqueles dejetos novamente eram colocados dentro da arca de Deus, e aquela arca, ela possuía um forte odor, de maneira que muitas vezes não era agradável estar naquele lugar. Louvado seja Deus. E quando nos diz os pesquisadores, aquela arca, ela possuía um sistema de escoamento. Não era uma arca qualquer, ela possuía um sistema de escoamento de dejetos. Querido, quem conseguiria ficar naquela arca se não houvesse um sistema que escoasse tudo aquilo que era
nojento, tudo aquilo que não deveria estar naquele lugar. Graças a Deus, porque nós temos um sistema de escoamento nessa última hora, e esse sistema de escoamento ainda é a santa e bendita palavra de Deus, que Deus limpa o crente, Deus escoa toda a sujeira, culto após culto. É o sistema de escoamento. Agora percebam que aquela arca, ela possuía uma janela. Ela possuía uma janela que estava à disposição daquelas pessoas, e toda vez que aquelas pessoas subiam até aquela janela, elas se inclinavam para ver o que acontecia do lado de fora daquela arca. Elas só viam mortandade, era só corpos de animais e homens boiando, era uma mortandade para tudo quanto é lugar. Então, por mais que fosse dificultoso as suas relações sociais, por mais difícil que era a convivência na arca, eles olhavam para dentro da arca e diziam: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me permitiu um lugar para estarmos dentro da arca. Não importa as diferenças, não importa as imperfeições, mas você tem um lugar para estar na presença de Deus. Porque aqui você está protegido, querido. É dentro da arca que Deus te protege, é dentro da arca que Deus te sustenta, é dentro da arca. Não saia, não saia dentro da arca, é na arca. É na arca que Deus te salva. Então aqueles homens, aquelas mulheres, eles olhavam para a arca e procuravam ter uma nova visão de como era a arca, porque a nossa visão pode mudar. Aquela arca, ela poderia ser muito comum, aquela arca podia ser muito cotidiana, aquela arca podia ser enfadonha, aquela vida naquele lugar. Mas eles olhavam para aquela arca e eles adoravam ao Senhor, eles bendiziam a Deus dia após dia. Senhor, obrigado, que nessa última hora nós precisamos reavivar a nossa vida dentro da arca, porque essa arca, ela é preparada por Deus para salvar a tua família, para salvar os teus familiares, para salvar obreiros, para salvar um povo escolhido, especial, de boas obras. Essa arca, sejamos gratos por essa arca, sejamos avivados por essa arca, possamos nos esforçar por essa arca, possamos ser unidos a cada dia por essa arca. Podemos chegar e dizer quais as melhorias que nós precisamos nessa última hora para viver dentro da arca. É verdade, nem todos são iguais, todos possuem características diferentes, todos possuem uma história diferente, mas todos nós compartilhamos o mesmo lugar na arca, e vamos para o mesmo lugar, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus.